5 motivos para escritores apoiarem influenciadores literários. Continue aqui comigo se você quer descobrir como ampliar o seu alcance e visibilidade no mercado literário, entender a importância de construir redes de apoio com influenciadores literários, identificar oportunidades de parcerias que podem impulsionar a sua carreira de escritor e muito mais. Eu sou o Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve e o melhor, sem custo nenhum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Primeiro elemento que você deve pensar para que você entenda a importância, né, dos influenciadores literários. Ampliação do alcance da literatura. Quando eu comecei a mergulhar no universo dos livros, eu percebi muito rápido que o campo, né, que a área dos livros é muito vasta, é muito incrivelmente diversificada. No entanto, muitas vezes certos gêneros, certas obras ficam escondidos lá nas sombras e longe, né, dos holofotes das grandes editoras, das prateleiras mais visíveis das livrarias. E é aqui que entram os influenciadores literários, jogando luz sobre algumas obras ocultas. Eles têm o poder de ampliar o alcance da literatura de formas que eu, sinceramente, antes tinha minhas dúvidas. Pense nos gêneros que não veem muito à luz do dia, assim, na mídia tradicional. Eu me lembro de encontrar, através de um influenciador, um livro incrível de fantasia do Brandon Sanderson que eu nem fazia ideia que existia. E a paixão com que esse influenciador falou sobre a obra do Sanderson foi contagiante. E foi esse entusiasmo que me fez comprar o livro e, claro, depois amar cada página. Isso me fez perceber o impacto que uma recomendação pode ter na gente, né? Uma recomendação de uma pessoa que a gente acompanha, ou que a gente admira, ou que a gente considera quase um amigo. E não é só sobre descobrir novos gêneros. Os influenciadores também têm esse talento incrível para fazer recomendações personalizadas. Eles entendem que cada leitor é único e tem a habilidade de conectar pessoas com livros que parecem feitos sob medida. Eu mesmo me surpreendi quando uma vez eu vi um leitor compartilhar uma das suas leituras favoritas num comentário de um post, e aí o influenciador foi lá e mandou mais uma lista de sugestões, e depois o leitor foi lá e voltou e agradeceu aquele comentário porque teve um ou dois livros ali que ele leu que ele adorou. Agora, falando sobre o público jovem, isso é algo muito importante. Os influenciadores, eles têm essa habilidade de dialogar diretamente com o público jovem, de uma forma que muitas escolas e bibliotecas ainda estão tentando descobrir como fazer isso. Corta para eu lembrando de uma frase de que só quem chama jovem de jovem é velho, né? Então talvez eu esteja ficando velho, mas ok, tá tudo certo. Comenta aqui embaixo se você acha que eu tô ficando velho. Ultimamente tá vindo o pessoal aqui me chamando de senhor, né? Eu já fico até meio preocupado, mas vamos que vamos. Então, esses influenciadores, eles tornam a leitura numa coisa mais cool, né? Algo com que os jovens realmente querem se envolver. Eu vi isso acontecer quando um primo meu, que mal encostava em livro, devorou uma série inteira depois de seguir a recomendação de um influenciador que ele admira. Então, por fim, né, e claro, não menos importante dentro desse primeiro tópico, é o acesso a resenhas e críticas. Antes, todos dependiam quase que exclusivamente, né, da opinião de um veículo especializado que, né, ainda existe, ainda tem seu espaço, ainda tem sua validade, e só a partir daí que a gente entendia se um livro valia a pena ou não a leitura. Mas agora, com os influenciadores, a gente tem análises, algumas profundas, outras nem tanto, alguns são, né, mais conteúdos para chamar atenção para um livro do que exatamente uma análise ou uma resenha. Né? A gente nem deve esperar isso dos influenciadores, a não ser que eles queiram se dedicar dessa forma. Tá? Mas esses livros, eles estão sendo citados, vistos de forma diferente, ângulos diferentes, que ajudam a gente a tomar decisões aí mais informadas sobre o que ler a seguir.
E cada um desses pontos toca numa coisa fundamental. Os influenciadores literários, eles não estão apenas promovendo os livros. Eles estão construindo pontes entre os leitores e os novos mundos que são essas obras que às vezes ficam inacessíveis. Agora me conta aqui nos comentários, você já foi influenciado a ler algo que estava fora da sua zona de conforto e de repente você acabou gostando? Conta nos comentários, porque eu estou curioso para saber como que essas conexões literárias aconteceram com você. Tópico número 2, a contribuição para a formação dos leitores. Okay? Eu vou contar um caso que me marcou bastante. Uma amiga minha que até então lia só de vez em quando, ela se deparou com um influenciador que falava com tanta paixão sobre os livros, que isso motivou ela a estabelecer a leitura como um hábito diário. Ela foi acompanhando aqueles diários de leitura. Leia uma página do livro tal, leia 2, leia 3, leia 10. E aí ela me disse que o entusiasmo desse influenciador era contagioso para ela. E as dicas de como incorporar a leitura na rotina diária foram essenciais. De repente ela estava lendo todos os dias, algo que ela nunca tinha conseguido fazer antes. E não para por aí. Outro amigo que sempre teve dificuldade de se concentrar nas leituras encontrou num desses influenciadores várias técnicas para poder melhorar a compreensão e o aproveitamento dos livros. Marcadores de texto, notas adesivas, até a prática de discutir, os livros em grupos de leitura online. Ele adotou essas estratégias e, nossa, a diferença foi da noite para o dia. Ele começou a entender melhor as histórias, a lembrar dos detalhes e, o mais importante, a gostar ainda mais de ler. Falando em discussões, isso me leva a outra transformação que eu observei: o desenvolvimento do senso crítico. Eu vi pessoas que, após seguirem recomendações de influenciadores, não só leram obras da sua zona de conforto, como também começaram a analisá-las de uma forma mais crítica. E essas discussões online, promovidas pelos influenciadores, são espaços onde todas as pessoas aprendem a olhar os livros sob diferentes perspectivas, entendendo nuances que antes passavam batido. Mas talvez o mais bonito de tudo isso seja a formação de comunidades, os clubes de leitura, ou leituras coletivas, como estão sendo chamados agora, são os verdadeiros pontos de encontro para os amantes de livros. Eu vi grupos que começaram seguindo influenciadores, acabaram se tornando espaços de amizade, aprendizado, e assim, o que é mais importante, muito, muito, muito mais leitura. E nessas comunidades as pessoas não só discutem livros, mas elas também se apoiam, crescem juntas, compartilham experiências de vida. E a literatura unindo pessoas de um jeito que poucas coisas conseguem. E você, já participou de alguma leitura coletiva ou clube de leitura? Eu mesmo tenho um grupo de leitura coletiva para leitores de fantasia. Se você quiser entrar nesse grupo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente faz sorteio de livros, bate-papo, discussões, divulga promoções de livro também lá. E a gente está organizando a nossa leitura coletiva. Teve a primeira leitura coletiva do meu livro e a gente está organizando as próximas. Número 3, tópico número 3 de por que os escritores têm que apoiar influenciadores de livro: fortalecimento da economia do livro. Se tem uma coisa que eu aprendi observando o universo literário nos últimos tempos, é que os influenciadores literários, eles têm um papel crucial no fortalecimento da economia do livro. E não é só uma impressão minha. Eu tenho visto isso acontecer bem diante dos meus olhos. Primeiro, vamos falar sobre os autores independentes. Eu conheço alguns autores que batalham dia após dia para conseguir o seu espacinho no mercado. E muitas vezes, essa batalha parece quase impossível. Mas então, entra em cena um influenciador literário com um simples post ou vídeo e tudo muda. Eu vi livros que mal saíam do estoque do autor começarem a circular nas mãos de leitores ansiosos só porque um influenciador decidiu compartilhar sua opinião. E isso, minha gente, é poder. E falando em poder, vamos ao impacto nas vendas. Uma recomendação sincera e bem colocada pode fazer maravilhas. Eu lembro de uma obra de romance policial que não estava indo muito bem em vendas, já tinha, flopou, assim, ficou para trás. E aí depois que o influenciador famoso fez uma análise detalhada sobre ela, os números dispararam, as pessoas voltaram a falar sobre aquele livro. E foi impressionante ver como a influência pode se converter em interesse real, consequentemente em vendas.
as editoras, claro, também já perceberam o valor dessas parcerias. Não é raro ver hoje em dia editoras e influenciadores trabalhando lado a lado. Essas colaborações vão além da troca de livros por resenhas. Elas incluem eventos de lançamento, sessões de pergunta, respostas ao vivo, entre outras ações que beneficiam todos os envolvidos, especialmente os leitores que ganham acesso aí, né, a essas comunidades, né, esses conteúdos exclusivos e até promoções especiais. E por falar em eventos, a capacidade dos influenciadores de mobilizar o público é algo fora do comum, assim. Eu já vi, principalmente nas redes sociais, né, eventos literários que esperavam um público modesto se transformarem graças, né, aos encontros com influenciadores, tudo pela divulgação feita por eles. E eles têm essa vocação, né, para entusiasmar as pessoas, fazer com que elas queiram participar, conhecer autores, descobrir livros, interagir com outros leitores. E por último, mas definitivamente não menos importante, o impacto nas bienais do livro, né? As bienais. Muita gente diz que os jovens de hoje não leem, mas basta você dar uma olhada em como as bienais ficam cheias de jovens, né, ansiosos ali por pegar autógrafos com seus autores favoritos, muitos dos quais eles descobriram através de influenciadores, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa a cidade, né? A Bienal da Bahia que está vindo agora, os influenciadores estão lá atraindo esses leitores, provando que a leitura, o hábito da leitura está mais vivo do que nunca. Mas e aí? Tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você aprimorar as suas habilidades de escrita. Número 4, inovação na divulgação literária. Se você ainda não sabe, eu vou te contar um pouco sobre como os influenciadores estão mudando o jogo na divulgação literária. Começando pelo uso de novas tecnologias e plataformas. Eu não vou citar aqui outras redes sociais, né, para não ter um corte aí de visualizações do senhor YouTube no meu vídeo. Mas ok, vocês sabem do que eu estou falando, tá? Eu já vi influenciadores fazendo coisas incríveis. Tem gente fazendo live aí nas diversas redes diferentes, enquanto lê um capítulo de livro. Eu mesmo, né? Se vocês me acompanham aqui, sabem que eu já fiz, né, a leitura do primeiro capítulo do meu livro aqui no canal. Se vocês quiserem assistir essa live, está aqui disponível, vou botar em algum lugar aí no card. Isso sem falar nos podcasts, né, que transformam essas discussões literárias em verdadeiras mesas redondas digitais. E tem uma coisa que talvez eu nunca falei aqui no canal também, mas eu também faço parte de um podcast literário, o podcast Literatura 30 Minutos, e inclusive recentemente saiu um programa sobre o meu livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ouvir. E por falar em criatividade, os formatos de conteúdo estão cada vez mais inovadores. Eu vi um influenciador que transformou a resenha de um livro em uma espécie de um mini-filme ali, com direito à caracterização e tudo, para contar a história de uma maneira nova, de uma maneira envolvente. Outros estão usando os quizzes interativos nas redes sociais para engajar os seguidores de forma divertida, fazendo perguntas sobre clássicos da literatura ou lançamentos recentes. Isso sem falar nos vlogs literários, que misturam diário de leitura com viagens, né, a locais ali dos livros, dos autores, casa de autor, ou até entrevistas com autores. A interação direta com o público é outra coisa que me fascina. Os influenciadores não só recomendam livros, como eles também ouvem, né, o que os seus seguidores têm a dizer, criando uma espécie de uma troca, uma comunicação horizontal. Então eu já vi influenciador alterando sua lista de leitura com base nas sugestões dos seguidores, ou organizando leituras coletivas que se tornam grandes eventos comunitários online. Isso cria uma proximidade que vai muito além do livro em si, fortalecendo assim esses laços entre leitores e autores. E a gente precisa falar do marketing de influência na literatura. Como assim, Vilton? Não é mais só sobre promover um livro, é sobre contar uma história, compartilhar uma experiência. E os influenciadores estão mostrando que cada livro tem o seu espaço e o seu público, e o trabalho deles é fazer essa conexão. Então eles estão mostrando que não é só sobre vender, mas é sobre compartilhar paixões, conhecimentos e, acima de tudo, histórias. Mas talvez o mais importante de tudo isso seja como os influenciadores estão ajudando a desmistificar a leitura.
com tanta criatividade, paixão no jeito que eles falam, eles estão quebrando a ideia de que ler é uma coisa chata ou é uma coisa exclusiva para um grupo de pessoas de elite muito cultas, né? Eles estão mostrando que a leitura é para todo mundo, independente de onde você vem, quais são seus interesses. Está abrindo portas, está criando novos leitores e, o mais importante, está tornando a leitura uma parte mais presente, algo comum e, ao mesmo tempo, vibrante na vida das pessoas, né? E agora eu quero saber de você. Você já descobriu um livro ou autor através de um influenciador que você nunca teria conhecido de outra forma? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. E fica ligado porque o próximo tópico é um daqueles que vão fazer você pensar e, quem sabe, até mudar a forma como você vê o mundo literário. Número 5. Incentivo à inclusão e à diversidade no universo literário. Num mundo tão vasto, tão diverso, a literatura tem o poder incrível de abrir portas para novas perspectivas e novas vozes. E os influenciadores literários estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido também, especialmente quando o assunto é inclusão e diversidade. Vou te contar um pouco sobre como eu tenho visto esses influenciadores mudando esse jogo. A meu ver, eles têm sido fundamentais na promoção de autores de grupos marginalizados. Então, já vi influenciadores dedicar um mês inteiro para destacar, por exemplo, obras de escritores negros, ou de escritores indígenas, ou de outros grupos. Escritores que raramente eram falados há um tempo atrás. Né? Não é que eles não tivessem qualidade, eles têm qualidade, mas eles não são contemplados pela mídia por uma série de questões que renderia todo um outro vídeo. E foi incrível, né, ver como muitos seguidores descobriram livros poderosos que trazem histórias e culturas tão ricas que raramente a gente encontra nas prateleiras mais visíveis das livrarias. Isso, sem dúvida, amplia o nosso entendimento sobre o próprio país e sobre o mundo. Agora, sobre tornar a literatura mais acessível, eu vi influenciadores organizando clubes de leitura online que são inclusivos. Então, eles selecionam livros com base em sugestões dos seguidores, garantindo que tenha opções para todos, independente do nível da educação ou até da condição financeira. Certa vez, um influenciador iniciou uma campanha de doação de livros, facilitando o acesso a leituras que muitas pessoas desejavam, mas não podiam comprar. Isso mostra que a paixão pela literatura também pode ser um caminho para a solidariedade. Os influenciadores também estão explorando essa intersecção assim, da literatura com outras formas de arte que talvez a gente nem imaginava. Então, assisti a um vídeo de um influenciador que comparou um romance com um game, por exemplo. O podcast 30 Minutos já teve até um programa onde, esse ano, né, recente, onde foi falado sobre quais livros você gostaria de ver num game e vice-versa, né? Então, isso destaca a conexão entre histórias, discutindo as diferenças na narrativa e como cada meio traz uma experiência única para a história. Essa abordagem multidisciplinar não só enriquece a nossa apreciação da obra, mas também convida a gente a explorar outras formas de arte. Quanto à literatura LGBTQIAP+, e de gêneros, né, os influenciadores também estão na linha de frente, promovendo essas obras que celebram a diversidade, identidades, orientações sexuais, diferentes tipos de pessoa. Uma influenciadora... Gente, dei aquela travada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Teve uma influenciadora que organizou uma série de lives discutindo romances que exploram essas temáticas, proporcionando um espaço seguro para conversas importantes que muitas vezes são meio ignoradas ou estigmatizadas, né? Então, isso ajuda a construir uma comunidade mais inclusiva, mais aberta, onde todas as pessoas se sentem representadas. E sobre acessibilidade, é muito interessante ver como os influenciadores estão usando a tecnologia também para divulgar essa literatura para todos. Teve um influenciador específico que se dedicou a resenhar audiolivros e discutir as vantagens desse formato, especialmente para pessoas com deficiência visual. Com a chegada de novas plataformas de audiolivros no Brasil, como a Audible, entre outras, esse tipo de conteúdo vai talvez se tornar cada vez mais popular. Não é que ele vai roubar o lugar do livro, né? Eu acho que o livro vai continuar existindo, assim como o e-book se tornou mais uma opção. O livro continua existindo, o livro impresso.
Isso, embora tem gente que prefira um ou outro, tá tudo bem também. O importante é que as pessoas estão consumindo literatura, né? Isso vai abrindo portas para que mais pessoas possam desfrutar da magia dos livros, independente, né, das suas, não sei nem se a palavra seria limitações, né, das questões que elas têm, né, de repente com o formato literário. Eu mesmo, tá, vou abrir um parênteses aqui para falar isso, eu era daqueles que dizia assim, ouvir audiolivro não é leitura. Mas então, e as pessoas com deficiência visual, né, que ouvem o audiolivro, eu vou invalidar a experiência delas? Eu não me sinto mais nessa posição de fazer uma afirmativa desse tipo, né? Então, eu acho que se as pessoas estão tendo contato com a literatura, pouco importa o formato. Importa que elas estão se relacionando com a literatura, com essa arte da palavra. Tá? E eu vou deixar aqui embaixo desse post uma lista rápida de influenciadores literários que eu sigo, que eu admiro e que eu recomendo para vocês seguirem, ok? Eu já peço desculpas de antemão porque certamente eu vou esquecer de alguém, tá? E se eu esquecer, ou você vê que eu não citei alguém que você admira, comenta aqui e me indica, combinado? Então, com isso, a gente chega ao fim do nosso vídeo de hoje explorando os 5 motivos, né, para escritores apoiarem influenciadores literários. A gente viu como a ampliação do alcance da literatura, a contribuição para a formação de leitores, o fortalecimento da economia do livro, a inovação na divulgação literária e o incentivo à inclusão e à diversidade no universo literário são fundamentais nesse apoio. Mas a nossa aventura literária não para por aqui. No próximo vídeo a gente vai desvendar os segredos por trás, né, os erros, na verdade, por trás de escolher um título para o seu livro. Então a gente vai falar aí sobre a importância do título na captura da atenção do leitor, como evitar escolhas que podem diminuir o interesse pela sua obra. Se você está ansioso por dicas que podem fazer a diferença na hora de publicar o seu livro, esse vídeo é para você. Não perca! E aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo onde a gente vai continuar explorando o universo da escrita criativa. Até lá!